Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria, venho aqui rapidamente falar um pouco sobre a cultura do patrimonialismo. A gente verificou nos últimos dias a atitude do Congresso Nacional no sentido de se blindar, né? Criar uma estratégia, uma forma de conseguir não propriamente direitos, mas privilégios. A ideia de se blindar, no sentido de que, caso eles façam alguma coisa muito errada, eles seriam, na verdade, julgados por eles mesmos. Tá? Esse privilégio, na história do Brasil, é denominado chamado de patrimonialismo. O patrimonialismo é o público que vira privado. Que é isso? Eu transformo a estrutura política, a estrutura logística, tá, a estrutura de leis do Estado em um benefício para quem está no próprio Estado. O patrimonialismo é daí que vem o nepotismo, o clientelismo, o populismo. Tá? Quer dizer, é um modelo, tá, criado no período colonial, é uma herança dos portugueses que veio para cá para o Brasil e trouxe esse vício, que é um vício de transformar o modelo público em algo privado, né? Que é aí que vai dar origem à nossa corrupção. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse modelo e essa relação que existe hoje aqui no Brasil, principalmente na questão de privilégios. Mas pessoal, antes de começar, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, fique à vontade, dê o seu comentário. O canal também é seu. Pessoal, não sei se vocês lembram, tem essa polêmica que aconteceu sobre a PEC da blindagem, né, que parlamentares resolveram criar uma espécie de uma lei que beneficiava eles de uma maneira tal que, se eles fizessem coisas absurdas como estupro, como assassinato, ou algo até no mesmo nível, digamos assim, eles seriam beneficiados, eles seriam julgados por eles mesmos. Né? A PEC da blindagem, né? Blindar, né? No sentido de que em que eles se tornariam uma espécie de uma casta de intocáveis. Seria basicamente essa a ideia. Tá? Pois bem, por que existe esse modelo? Por que existe essa estrutura? Tá? Na verdade, é uma estrutura que ela tende normalmente a beneficiar quem está no poder. Quando se fala em poder, não é o poder privado, é o poder público. Então, a ideia de que gestores, indivíduos ligados, por exemplo, ao sistema público, tá, à política, ou então até mesmo, vamos pegar aqui, vamos pegar o caso de alguns funcionários públicos, digamos assim, de alta patente, que eles acabam se beneficiando de uma estrutura que ela é viciada. Viciada na ideia do corporativismo, quer dizer, a ideia do benefício do meu grupo, tá? Do meu grupinho. Então parte disso. Esse modelo, na verdade, ele é antigo. Ele surge aqui no Brasil no período colonial, a partir dos portugueses, colonizadores portugueses, em que o Estado brasileiro, aliás, o Estado português, ele vem com uma estrutura corrupta e instala esse modelo aqui também no Brasil, que posteriormente vai criar, na verdade, um Estado no mesmo nível, no mesmo modelo também corrupto. Parte disso. Tá? Na verdade, quem fala sobre isso são dois autores, né, que destacam até com bastante habilidade esse modelo. O Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, ele destaca muito a ideia do patrimonialismo, e o, o Raimundo Faoro, no livro Os Donos do Poder, em que os dois eles falam sobre essa herança portuguesa, né, que a gente pode chamar assim de uma herança maldita, do público ele utilizar meios e formas para se beneficiar. Vou pegar um exemplo bem claro disso, para a gente entender, é o caso do nepotismo. Se vocês já viram, né, por exemplo, o caso de um prefeito ou de algum governador que põe para secretário a irmã dele, né, a tia, a avó, tá, que põe, por exemplo, num cargo importante o cunhado, o amigo de infância. Isso é um modelo matrimonialista. Por quê? É você pegar a estrutura pública e beneficiar os seus, que são o quê? Privados. Então, prefeito de uma cidade, eu ponho toda a minha família do que em cargos da prefeitura. Ou seja, o que está acontecendo aí?
A prefeitura, ou seja, o sistema público, ele sustenta a minha família. Eu, enquanto governante, enquanto prefeito, eu sou beneficiado, porque o Estado, ele sustenta a minha família. Pronto. Você tem aí uma relação complicada, porque você tem o quê? O modelo, o sistema público, né, sustentando, beneficiando o modelo privado. Parte disso. Vem com essa ideia. Por isso que aqui no Brasil se entende que um governante, ele parte da ideia de que o cargo dele é algo absolutamente privado. É dele. Tá? Olha, meu, o meu cargo político. Né? Então ele entende que aquilo ali é privado. Tão privado que ele pode se utilizar desse modelo para poder conseguir mais benefícios para si. Parte disso. O que ele não percebe é que o cargo dele é público, não é privado. Ele está aqui para representar a população. Ele está aqui para pegar o dinheiro da gestão dos órgãos públicos no sentido de beneficiar o próprio público. Só que aqui no Brasil esse modelo não é assim. Aqui no Brasil há uma mentalidade de que o público deve ser privado. Tá? Que é daí que vem, toma lá da cá, eu faço uma coisa para você, você faz uma coisa para mim. Tá? Quando aquele deputadozinho, um tal de Nicolas Ferreira, um outsider da política, que chegou um dia desse aí, né, quando ele, após a aprovação da PEC, da blindagem, ele fala para o presidente da Câmara, né, ele diz assim, presidente, abrindo aspas, né, vamos lá, presidente, nós estamos querendo nos blindar. Tá? Essa ideia do que ele fala, essa frase dele, ela é perfeitamente, fecha aspas, né? Ela é perfeitamente adequada no modelo do patrimonialismo. Né? Ele é bem, nesse ponto ele é bem sincero, quer dizer assim, olha, presidente, nós estamos querendo benefícios. Presidente, nós queremos a mamata. Presidente, nós queremos, na verdade, privilégios. Tá? E ele fala realmente sem pudor, sabe? Porque aí vem uma coisa curiosa. Ele é que a gente pode chamar de um outsider. Outsider, gente, é uma pessoa que não é da área da política. Ele vem de uma outra área. O cara era influenciador digital, alguma coisa assim. Né? Tem gente que vem da área da comédia, que vem de outros locais. Eles são chamados de outsiders porque ele vem de outro métier, de outro nicho. Né? Só que o que é que está percebendo? O que a gente está percebendo é que um outsider, por ele não ser um político raiz, a gente acredita que por ser um político, não ser um político raiz, ele vem com uma ideia diferente, ele vem tentar quebrar aquela estrutura viciada, patrimonialista, conservadora, tradicional, né, do vício da corrupção. Então a gente pensa isso. E no final das contas não é o que acontece. O cara vai reproduzir a mesma coisa que os políticos tradicionais fazem. Por quê? Porque o cara percebe que a mamata é muito grande, é muito boa, é ótima. Tá entendendo? Então, os possíveis salvadores da pátria, os outsiders, porque cara que veio de outras áreas, né? Inclusive o cara até enche a boca e vai dizer, porque eu não era político, tá? Aí isso seria uma forma de vantagem, tá? Quando o cara chega no poder, já era, velho. O cara acaba se corrompendo. É por isso que aqui no Brasil, e não é só no Brasil, em várias partes do mundo, você tem o que é chamado de uma crise de representatividade. O que é isso? As pessoas estão cada vez mais céticas em relação aos políticos, ao político tradicional. É por isso que alguns indivíduos, alguns outsiders, né, que vêm com um discurso diferente, novo, tá? Eles acabam conquistando a população, porque parte daquela ideia assim, não, esse cara aí é diferente, ele não é um político, ele não veio de uma família de políticos, tá? Ele é diferente, né? O Donald Trump, o presidente norte-americano, ele é um outsider, porque ele não é da área da política, a família dele não era da área da política, ele se meteu ali e deu certo, tá? Só que agora a gente percebe que ele está sendo, na verdade, em alguns casos, tendo um comportamento até mais tradicional e prejudicial do que muitos políticos despreparados. Então, falar de Brasil, gente, é falar um pouco desse modelo do patrimonialismo. Né? É falar, por exemplo, de indivíduos que estão num cargo público que querem benefícios e privilégios. É destacar, por exemplo, a corrupção dentro da estrutura política. Né? Eu desvio o dinheiro da verba escolar,
da verba da merenda, da saúde, né? Isso é um modelo patrimonialista, porque eu entendo que o público ele é privado. Então eu vou desviar, porque eu entendo que o cargo que eu tenho é meu, né? Eu entendo que aonde eu estou, que é a prefeitura, o governo do estado é meu, então nesse sentido eu tenho direito de pegar e tirar. Quer dizer, é uma cultura corrupta, tá? Viciada há muito tempo, a gente está falando de 500 anos de vício, tá? E que é difícil de quebrar. Porque na hora que você tenta quebrar, se você vem com uma ideia diferente, você, político, uma ideia honesta, diferente, você acaba sendo o quê? Discriminado, você acaba sendo rotulado, você acaba passando por, por práticas, né, tendo até que sofrer algumas acusações porque você não quer seguir o sistema, o modelo. Né? Quer dizer, a mamata é muito grande, velho. Parte muito disso. Então, o patrimonialismo é esse modelo, né, que infelizmente os políticos reproduzem por demais, tá? E isso contribui para o aumento cada vez maior da corrupção aqui no Brasil. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.